Muito boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui novamente com vocês, no nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre, né, uma satisfação poder estudar as obras de Kardec. A gente aprende muito se preparando para esses encontros. Então, eu realmente sou muito grata por poder fazer parte desse grupo, né, que traz a boa nova, que traz essa grande notícia para todos que estão aqui nos assistindo hoje. É um prazer tê-los aqui conosco e hoje nós vamos tratar, né, em continuidade ao que vocês vêm já discutindo nas semanas anteriores, continuar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Hoje nós vamos falar do item 10, que é uma instrução dos espíritos. Como eu gosto de falar bastante, eu então vou abreviar sempre essa nossa apresentação, essa entrada, e vamos partir logo para aquilo que interessa. Vamos partir para o texto, vamos começar o nosso estudo então. Eu vou compartilhar a tela, que eu gosto de ler sempre. Vocês me acompanharem. Então, vamos lá. Ó, só vou ter que mudar de tela, porque eu tenho duas telas. Pronto, assim está melhor. Então, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, Instruções dos Espíritos, item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque as que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Muito legal, não é? Muito bom o nosso texto. Vamos, então, voltar. Voltamos e vamos, então, discutir esse texto. É um texto muito interessante que resume muito bem tudo o que foi tratado anteriormente
né, nos itens anteriores deste capítulo. Então, é bom para a gente fazer uma recapitulação geral. Então, pode ser que eu repita algumas coisas que já foram tratadas, mas é bom para a nossa fixação, até porque essa instrução dos Espíritos vem realmente para fazer esse fechamento do assunto. Então, nós estamos falando aqui da máxima do Espiritismo, né, que é fora da caridade não há salvação. Vocês já viram, né, na semana passada, se não me falha a memória, que não é fora da igreja não há salvação, não é fora da verdade não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Essa é a nossa máxima, a máxima do espírita cristão. Então, já que essa é a máxima do espiritismo, é importante que a gente, em primeiro lugar, saiba o que é a caridade. Né? Muitas pessoas ainda acreditam que caridade é dar esmola, fazer doação, a entrega de bens materiais àqueles mais necessitados. Mas não é só isso. Então, vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec a respeito disso. Então, nós temos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, a pergunta foi feita por Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E a resposta dos espíritos foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejam, que não é apenas a caridade material, como nós podemos, né, num primeiro momento, pensar. Não, muito pelo contrário, né? É ser bom, benevolência, indulgente, né? Perdoar as ofensas. Aí temos aqui, vamos ler o comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a posição da pessoa, maior deve ser o cuidado em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aqueles que lhe são inferiores, diminuindo a distância que os separa. Veja que já está toda a explicação, né? Toda a explicação. Nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós esperamos a nós mesmos. Não é só de bem material que nós precisamos. Muitas das vezes nós precisamos que as pessoas tenham paciência conosco, que nos tratem com delicadeza, nos tratem bem, que não sejam grosseiros conosco, não é? Que entendam as nossas falhas, porque nós também falhamos, que perdoem quando nós erramos. E é isso que nós gostaríamos que fosse feito conosco, e é isso que nós devemos também fazer ao próximo. Jesus já deixou isso bem claro, desde quando ele esteve aqui na Terra, desde que ele veio aqui, né, mais de 2000 anos atrás. Porque, além da frase dita ali por Kardec, ele repetiu isso muitas vezes. Não, o primeiro mandamento, que ele disse que é o mais importante de todos, ele acabou, né, melhorando o primeiro mandamento, não seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ele também não nos recomendou que amássemos uns aos outros como ele nos amou. Ainda é uma tarefa mais difícil, que não é só amar como a gente ama a nós mesmos, porque às vezes a gente não se ama também da forma apropriada. Quantos de nós não cuidam, né, adequadamente do próprio corpo, não dá valor para os seus próprios sentimentos, que muitas vezes duvida das suas próprias potencialidades? Então, ele quer que a gente ame os outros como ele nos amou, e ele nos amou, aí sim, é um amor qualificado que ele está nos pedindo.
Não é só o amor que a gente sente por nós mesmos, é o amor que ele sente por nós. Imagine alguém que morreu na cruz, deu a vida para trazer a mensagem salvadora para nós, não é? Para, entre aspas, nos salvar. Então, veja o grau de amor que ele está exigindo de nós para com os nossos semelhantes. É isso, então. Essa é a lição. Isso é caridade. É o exercício do amor. Por isso que no Livro dos Espíritos vem tudo junto. É uma lei só, a lei de amor, justiça e caridade. Não existe uma coisa sem a outra. Não existe. Então, nós precisamos, né, entender a caridade para que a gente possa exercê-la também adequadamente. Para que a gente saiba que é tratar as pessoas com carinho, com delicadeza, né, no trato, nas pequenas coisas que a gente exerce a caridade. Não é só juntando aquilo que a gente não usa mais, indo levar para as pessoas mais necessitadas. Aliás, isso de nada vale, como também você já estudou, se você não fizer isso movido pelo amor. A gente está fazendo isso movido para aparecer na mídia, para aparecer para os demais, para depois publicar em todos os lugares que eu fiz algo de bom, ou porque a gente acha que fazendo isso a gente vai merecer um lugar bom lá no plano espiritual ou no céu, enfim, como, dependendo da sua religião, aquilo que você acredita. Não, a gente tem que fazer isso desinteressadamente. A gente tem que fazer isso pelo simples prazer de fazer o bem, de ajudar, porque a gente sente empatia, porque a gente ama, ama os nossos semelhantes, porque nós nos sentimos todos irmãos. E um dia, né, há de acontecer de nós conseguirmos ter essa exata compreensão, ter esse sentimento por toda a humanidade, e aí sim, né, nós estaremos exercendo a caridade conforme o apóstolo Paulo ensinou nas cartas, sua carta aos Coríntios, né? E Jesus também teve em outra passagem, que também foi estudada por vocês, né? Ele disse bem como é que será feita, né, no juízo final, que ele chamou de juízo final, porque naquela época era como ele poderia explicar, né? Não tinha outro meio de explicar para aquele povo, mas hoje nós sabemos que é o momento da transição planetária, o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos passar de um planeta de provas e expiações para um mundo regenerado, e que é também uma fase transitória, né? Um caminho para nós logo nos encaminharmos para um mundo feliz. Então, é esse momento que foi chamado de juízo final, que hoje nós vivemos, que está sendo feita uma seleção daqueles que vão poder continuar aqui na Terra regenerada e aqueles que não evoluíram o suficiente, que não vão ter condições de acompanhar os seres que vão habitar nesse planeta, porque não vão mais ter sintonia, não vão mais ter condições vibratórias mesmo de permanecer no nosso planeta. Não é porque, olha, não gostamos mais de vocês, não queremos mais a sua companhia. Não é, porque existe tudo está em evolução. Eles também serão acolhidos da mesma maneira, claro que num outro planeta mais primitivo, onde eles também contribuirão com a evolução de um outro orbe, como aconteceu conosco quando os capelinos vieram para cá e auxiliaram em muito, né, na evolução das ciências, da astronomia, enfim, de tudo, da religião mesmo, por que não? Porque já estavam mais adiantados do que o povo primitivo que vivia aqui no nosso orbe. Então, Deus é perfeito, né, nos seus planos. Mas, enfim, na Terra regenerada, esses espíritos mais atrasadinhos não vão poder viver, e eles vão viver aquela sensação do paraíso perdido que é narrado lá no Adão e Eva, a história de Adão e Eva. Eles perderão aqui o paraíso, que a Terra se transformará no paraíso, e terão que se dirigir para um planeta mais primitivo, onde continuarão evoluindo, né, vivendo ali a sua jornada evolutiva, aprendendo, auxiliando aqueles que lhes são inferiores, enfim. Mas nós estamos vivendo isso e Jesus disse com ali, né, com a história do bom samaritano. Muito bem, qual será
ali o divisor de águas? Qual é o critério que será utilizado na divisão dos bodes e das ovelhas? Né? Vamos lembrar? Vamos relembrar? Vamos voltar aqui. Bom, acabei de me lembrar que eu só trouxe o livro dos Espíritos, não estou com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas foi o que ele disse. Quem que são as ovelhas? Quem que vão para a sua direita? Aqueles que o viram com sede, o deram de beber, que o viram com fome, o deram de comer, que o viram preso e foram visitá-lo, que o viram sem roupa e lhe deram de vestir. Foi aquele que exerceu a caridade, aquele que teve empatia para com o seu próximo, que o tratou conforme gostaria de ser tratado. Tá aí o resumo. Ele deixou muito claro, né, com essa história do bom samaritano, com a parábola. Como é que serão, então, como é que será feita essa divisão? Como serão considerados? Qual o critério para considerar alguém uma ovelha e para considerar alguém um bode? Aquele que exerceu a caridade, que teve compaixão, que tratou bem seus semelhantes, que fez o bem sempre que lhe foi possível, serão as ovelhas que farão jus a viver numa terra regenerada. Vejam, então, a caridade é um fator essencial para que a gente possa, né, ter um futuro melhor, para que a gente possa projetar aí esse nosso futuro num mundo mais feliz. Né? E tem um conto que eu gosto bastante, que está nesse livro, de Chico Xavier, né, pelo espírito de Humberto de Campos, aqui ainda está o Irmão X, né? Contos e Apólogos, que se chama A Escolha do Senhor. Traz bem isso daí. Vou tentar fazer uma leitura mais dinâmica para a gente não perder muito tempo, mas é muito bom. Aliás, esse livro inteiro é maravilhoso, recomendo muito. Tanto Contos e Apólogos como Cartas e Crônicas são os meus preferidos da série. Então, vamos lá. Olha, conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se ergueram na virtude que, pela extrema sublimação de suas almas, conseguiram atingir o limiar do santuário resplandecente do Cristo. Voltariam ao mundo no prosseguimento da obra de amor em que se entrosavam. No entanto, convocados pelos poderes angélicos, eles poderiam excursionar felizes pelas vizinhanças do lar divino. Bem-aventurados pela glória e pela bondade, constituíram provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e sabedoria. Missionários ocidentais ostentavam vestes litúrgicas imponentes, lembrando as instituições religiosas a que haviam pertencido, enquanto os santos do Oriente exibiam túnicas liriais. Respeitáveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e distintos devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros. Muito acima das interpretações humanas tendentes à discórdia, alcançavam, enfim, a suprema união na esfera dos princípios. Eles ornamentavam-se com a mensagem simbólica dos templos que haviam representado: anéis, cruzes, casacos, coroas, auréolas, colares, medalhas e outras insígnias preciosas destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhavam. Entretanto, um deles destoava do brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto que não se filiara a igreja alguma, Ibrahim al-Mandeb. Fora apenas devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que o recomendasse ao respeito e à consideração. Trazia os pés descalços, em enxága e pó. Na veste rota mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que havia conchegado de encontro ao peito. As mãos, magras e ásperas, pareciam forradas em couro de camelo. Tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo
era a pesada moldura de 2 olhos, belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Isolado no festim, o ancião notou que 2 anjos examinavam a assembleia, fazendo anotações num pergaminho celestial. Depois de analisarem todos os circunstantes, um por um, abeiraram-se dele, estranhando-lhe a desagradável presença. Amigo, interrogou um dos emissários, a que igreja pertencestes na terra? Para que a pergunta? Inquiriu o forasteiro com humildade. O Senhor deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino, e estamos relacionando por ordem os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Não se preocupe então comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor e, sinceramente, ignoro por que razão fui guindado até aqui, quando não posso ter lugar entre os eleitos da fé. Que fizeste entre os homens? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu oportunidade de pensar nele. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e lágrimas. Vendo que o estranho peregrino prorrompera em pranto, o anjo, que se mantivera silencioso, opinou compreensivo. Em verdade, não podemos situar-te na relação dos que amaram o benfeitor eterno, mas colocaremos teu nome no pergaminho, como alguém que amou imensamente os semelhantes. O ancião, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem, sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio, engalanado de flores, em cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com um nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim Almandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Foi ele o eleito, mesmo sem se lembrar, sem nunca ter passado tempo a pensar no Senhor, em glorificar a Deus, sem nem mesmo lembrar da existência de Deus, mas que é aquele que dedicou toda a sua vida a auxiliar os semelhantes. É isso que Deus espera de nós. Esse foi o que mais teve valor para Deus. Por isso a escolha. Vamos nessa, essa lição é bastante simbólica, né? Não podia ser diferente. Nós temos homens de bem de todos os tipos de religião, todos os matizes. Nós podemos encontrar homens de bem dentro do hinduísmo, Gandhi, dentro do catolicismo, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, né? No espiritismo, temos Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. E com toda certeza absoluta desse mundo, existem inúmeros ateus que são homens de bem, que têm compaixão pelos seus semelhantes, que se dedicam a auxiliar os demais, ainda que nem acreditem na existência do Criador. Então, é o que dizem, né, que às vezes, né, dentro de aeroportos e de hospitais, a gente ouve preces mais sinceras do que dentro das igrejas. Isso não quer dizer nada, o que importa é o que a gente faz fora, né, da igreja ou do centro religioso que a gente frequenta. É isso que faz de nós homens de bem ou não. Se a religião nos faz pessoas melhores, como disse Dalai Lama, né? A melhor religião é aquela que nos faz pessoas melhores. Então não importa qual é a sua religião, ou se você não tem religião alguma, se você sequer acredita em Deus, o que importa é se você é uma pessoa que tem empatia, que ama seus semelhantes, aquela pessoa que tem compaixão, que age com indulgência, com benevolência. É isso que importa no fim das contas.
Né? Chico Xavier tem um livrinho que eu gosto, que eu ganhei de um amigo meu, pequenininho assim, que chama Orações de Chico Xavier. Então tem várias citações, orações, né, como no sentido de frase, de sentença. E uma frase dele que eu copiei aqui, ó, que tem relação com isso, ele disse assim: acima da condição religiosa da criatura deve estar a sua condição moral. Tenho visto pessoas que se dizem descrentes fazendo muito mais pelos semelhantes do que aquelas que rezam o dia inteiro. Chico já percebeu isso. É isso que é importante. Tem uma linda história também, né, de Eurípides Barçanufo, em que ele foi levado, né, eu vou falar muito resumidamente, uma história muito bonita, acho que é de Hilário Silva, se não me falha a memória, e que ele se sente, né, em desdobramento, né, pelo sono, alçar, mas ele vai consciente, né, para altas esferas, e lá ele tem um encontro com Jesus. Jesus está chorando. E ele fica, né, aquele sentimento, e tenta: Jesus, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? E aí Jesus acaba por lhe responder que ele não chorava pelos descrentes do mundo, mas sim por aqueles que já conhecem o seu evangelho, mas que ainda não praticam. É isso que se espera de nós, né? Que a gente realmente faça o bem, exerça a caridade. Está muito claro. Nós teríamos inúmeras histórias, né, para repetir esse mesmo ensinamento. Mas tem mais, não basta não fazer o mal. Não vamos, ó, isso é importante. Não basta não fazer o mal para a gente ser considerado bom. Temos então aqui a questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz assim: a pergunta é assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem assim: não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha que grave. Isso é uma advertência muito séria, hein? Muito séria, não basta não fazer o mal. Também está ali no texto, né, na instrução dos espíritos, que é de Paulo, vem de Paulo essa instrução. Não basta não fazer o mal, não basta simplesmente a inércia. Nós temos que agir. A gente passa nesse mundo para a gente fazer, não só para sermos reativos. Não, nós temos que ser agentes da nossa própria transformação. A gente prova isso fazendo, né, com atitudes, com condutas positivas. Então, nós temos que fazer o bem e mais. Todo o bem que estiver ao nosso alcance, todo o bem que nos for possível. Do contrário, nós poderemos até responder pelo mal que advém de não ter feito bem. Sabe aquele que fica só assistindo algo de ruim acontecendo e não faz nada? Pensa: isso não é comigo. Isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. Antigamente, muita gente falava assim: uma briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Enfim, coisas do gênero. Não é isso que se espera de nós. Se espera que a gente faça tudo que tiver ao nosso alcance. Toda vez que nós presenciarmos uma injustiça, que a gente fale, que a gente intervenha, que toda vez que a gente vê alguém em sofrimento, que a gente faça algo por essa pessoa, para tentar minimizar esse sofrimento. Né? Que ninguém saia da nossa presença se sentindo pior, pelo contrário, que todos possam sair se sentindo um pouquinho melhor, que a gente possa ter feito algo para melhorar o dia de alguém, para melhorar o humor de alguém. Nós temos que pensar isso o tempo todo, o dia todo, em todas as coisas da nossa vida, todos os momentos do dia a dia. São nas pequenas coisas. Então a gente tem que ser atento aos detalhes, é nos detalhes que nós vamos fazer a diferença, nas pequenas coisas. Não são nas grandes coisas. A gente não precisa sair daqui e travar uma luta, uma guerra, ou né, fazer
não estou dizendo que seja errado, pelo contrário, é muito bom, mas não é necessário no pedido para nós que a gente erga aí enfim, uma obra assistencial gigantesca como o Pedro fez, né? Ou como com o Lar do Caminho, mas que a gente faça o bem toda vez que uma oportunidade surgir. Então, nas mínimas coisas, as pequenas coisas. Na hora que um filho derrubou o copo cheio de suco na mesa, de não gritar mais uma vez, como é que você é desajeitado, não é possível, tem duas mãos esquerdas. E às vezes a gente não tem paciência. Quando a gente derruba, a gente não fala nada, né? Acidentes acontecem. Ou se é uma visita, alguém importante, a gente também trata bem. Mas não é, tem que ser em tudo, o tempo todo, com todas as pessoas. Vejam, né? Então a gente tem que pensar, refletir nisso. Será que nós temos praticado todo o bem que nos é possível? Será que todas as oportunidades de fazer o bem foram aproveitadas por nós? Porque nós podemos ser responsabilizados. Veja, tem uma história muito interessante que Divaldo conta num livro que eu adoro, que é Vivências do Amor em Família. E ele está falando até sobre a história de Lia Conceição, que é uma das minhas histórias preferidas naquele livro. Mas ele faz um parênteses ali no meio quando ele está contando, e ele diz assim que duas damas estavam no Teatro Bolshoi assistindo uma peça, uma ópera. E quando elas estavam deixando o Teatro Bolshoi em Moscou, imagina, Moscou é Rússia, para quem não sabe, né? Um país muito frio, né? Tá bem no extremo norte, em lugares gélidos da Rússia. E elas saíram do teatro e se depararam, né, com um homem caído e mal agasalhado. Uma das duas damas instintivamente tirou o casaco e ia entregar para cobrir o homem. E a outra amiga foi ali e a conteve, falou: ele não vai saber dar o devido valor para esse casaco. Vamos fazer o seguinte: vamos embora para casa. Lá você separa outros agasalhos que possam ser melhor aproveitados por ele, e a gente dá para um lacaio, o lacaio vem, traz aqui, entrega o agasalho para o homem. E ela pensou, tudo bem, né? Casaco de pele, de vison, caríssimo, então vou seguir o conselho da amiga. E foram embora. Chegando em casa, começaram a conversar e tomar chá, conversa vai, conversa vem, esqueceram do homem, né? E passou-se a noite, no dia seguinte, essa mulher, aquela mulher, uma delas, né, que ia doar o casaco, mas não doou, lembrou-se do homem. E ela então separou mesmo alguns agasalhos, entregou o seu lacaio e pediu que ele levasse para o homem. E o lacaio foi. Chegando, não encontrou o homem. Descobriu que ele havia falecido na noite anterior, vítima do frio intenso. Imagina, né? Ela fez o mal? Ela causou a morte desse homem? Não. Ela queria que esse homem morresse? Não. Ela tem responsabilidade? Sim. Ela podia ter evitado? Sim. Se ela tivesse feito bem, que ela podia, e inclusive teve ímpeto de fazer, e deixou de fazer. Olha que exemplo grave. Será que isso já não aconteceu com a gente nem sabe? Alguém que a gente podia ter alimentado e não alimentou? Gente, a gente é muito responsável, é muita responsabilidade e a gente não sabe. A gente precisa ser, né, ter um pouquinho mais assim dessa noção, desse senso mesmo de responsabilidade que todos nós precisamos. Nós estamos aqui na Terra, não é a passeio, não. E nós somos os braços de Jesus aqui. Ele só pode fazer o bem para alguém, o bem para o homem, através de outro homem. Nós somos esses homens que ele precisa contar conosco para fazer o bem, para atingir a quem ele necessita. Claro que ninguém é atingido, né, sem que enfim, aquilo esteja no na sua programação.
Né? Nós podemos pensar, não, mas aquele homem era a hora dele. Sim, com certeza, porque senão outra pessoa teria feito, mas isso não retira a responsabilidade. Está muito claro aqui, né? Nós sabemos disso. E há, né, uma outra frase de Jesus que diz, olha, o escândalo é necessário, mas ai de quem promover o escândalo. Não é porque o escândalo é necessário, que a prova seja necessária, que nós estamos autorizados a sermos nós aqueles é, que promovem o escândalo, promovem, né, o mal. Não, não podemos, não estamos autorizados. Então nós temos, se há uma oportunidade, se chega até nós temos que exercer. Pode ser que aquele homem tivesse que falecer, mas ia falecer de outra causa, não de frio, né? Ele ter falecido de frio foi ali realmente em decorrência da ausência, da atitude daquelas mulheres de fazer o bem naquele momento, quando lhes era totalmente possível. O doutor Bezerra, inclusive, na ocasião que essa história quem contou para Divaldo foi Chico Xavier, né? E Chico contava que quando, enfim, ele contava essa história, o doutor Bezerra disse, olha, a caridade não pode ser muito discutida, pode até ser delineada, tracejada, mas precisa ser feita. Então, vamos pensar nisso. A caridade não pode ser muito discutida. A gente não pode atrasar. A caridade é urgente em muitas ocasiões. A gente não pode atrasar a realização da caridade com muitos planos, com muitas discussões. E passa o tempo e a gente não fez nada, né? Então a gente fica sempre na tratativa, lá no centro espírita. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a campanha? Como é que é isso? Como é aquilo? E passa o ano e nada foi feito. Então, a gente é urgente que se faça caridade, né? Antes feito do que perfeito. Temos que ter isso em mente sempre, não é? E, por fim, né, a gente já vai se encaminhando aqui quase para o encerramento. O texto que nós lemos aí da instrução, ele diz não só, né, num plano espiritual, né, que a caridade vai ter efeitos ali ou na divisão ali no juízo final, na escolha dos eleitos do Senhor, não. Aqui na Terra, desde já, a caridade também influencia a prática da caridade no nosso próprio destino, no nosso sentimento aqui na Terra. Nós viveremos em paz e melhores, é o que está dizendo ali a instrução, se nós exercitarmos a caridade. E olha, a ciência já comprovou. A ciência comprova isso. É muito interessante, porque muitas pesquisas foram feitas e inúmeros livros tratam disso, que ações altruístas liberam substâncias antiestressantes no corpo. Eu até anotei aqui, porque eu não sou da área de biológicas, né? Mas, ó, substâncias antiestressantes que ativam o circuito de recompensa do cérebro relacionados à sensação de prazer, que combatem a depressão, melhoram o sistema imunológico cardíaco, cardiovascular e favorecem a longevidade. Né? A caridade estimula a produção de serotonina, oxitocina, dopamina, que são os chamados hormônios da felicidade. Então, quando a gente pratica o bem, a gente mesmo, nós somos os primeiros beneficiados. Quando a gente exerce a caridade, os primeiros a serem beneficiados somos nós mesmos. Isso é muito interessante e é muito verdadeiro. Os estudos apontam isso. Tem estudos que agora eu não colhi as informações para trazer, mas que, enfim, eu não vou saber números, né, valores, mas que eles fizeram, mediram o quanto dessas substâncias eram descarregadas no corpo e fizeram assim medições, por exemplo, quando a gente ganha um presente a gente fica feliz, não fica? Aí eles mediam quanto dessas substâncias foram colocadas no sangue. E aí eles mediam quando a gente dava o presente. Era muito maior a quantidade de substância liberada no corpo. Muito maior. Então, ganhar é bom. Receber o bem é bom, mas fazer o bem é muito melhor. É muito melhor. Muito.
né? E nós temos muitas histórias falando sobre isso. Tem uma história de uma moça que contou, foi muito legal, que ela disse que ela ganhou do irmão um desses livros aí, que eu falei que são vários, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E o irmão apresenteou com o livro. Ela leu o livro, achou muito interessante. E ele dava dicas de pequenas coisas que ela podia fazer, né? De atos do bem, no bem. E um deles era uma bobeirinha, era assim, ele dava o exemplo, você pode, por exemplo, né, fazendo no seu dia a dia pequenos atos de gentileza, você pode, por exemplo, pagar o pedágio para a pessoa que está atrás. E aí ela pensou, puxa vida, eu nunca fiz isso, qualquer dia eu vou fazer. E um dia ela estava viajando, realmente, passou pelo pedágio e lembrou. Falou, eu vou fazer isso hoje. E ela então pegou e pagou o pedágio dela e pagou do senhor de trás. Ela pegou e desceu e falou com o senhor de trás: olha, eu paguei o seu pedágio, viu? Vá com Deus, gentileza gera gentileza. E foi embora, sem falar mais nada. Aí ele ficou mudo num primeiro momento, atônito, e depois que ele saiu do pedágio, era uma caminhonete com um senhor já, ela falou que mais velho já, e ele fez sinal para ela, assim, sabe, quando se emparelhou o carro dele com o dela, e fez pelo vidro sinal que queria o telefone dela, e ela falou o número, assim, ainda todo desenvolvimento. E ele fez sinal, assim, de que tinha memorizado o número. Isso passou. Aí passaram dias, já tinha passado um tempo. Ela recebeu um telefonema desse homem. E ele disse: olha, sou eu, aquele moço por quem você pagou o pedágio. Eu queria te contar que né, eu fiquei assim, achei muito legal a sua postura e eu me contaminei e quis fazer o mesmo. E aí eu estava em viagem, já chegando em São Paulo, e eu paguei o pedágio do carro de trás. E o homem de trás, ele estava numa Kombi, começou a chorar. E ele ainda falou, mas por que você está chorando? Ele falou assim, olha, eu estou vindo, eu sou baiano, estou vindo da Bahia, dias viajando com minha esposa, nós temos 5 filhos que nós deixamos lá, eu estou vindo à procura de melhores condições, de emprego para cá, e a gente veio rezando durante toda a viagem, pedindo a Deus que nos ajudasse, que nos desse, né, uma oportunidade, e eu acho que Deus ouviu nossas preces, né, eu estou muito grato, muito agradecido porque você pagou o nosso pedágio, fez algo por nós, parece que Deus ouviu nossas preces, né? E por isso que eu estou chorando. E aí o senhor ficou super comovido e falou: o que que você faz? Ele falou assim: eu trabalho com construção civil, sou pedreiro. E o homem que era engenheiro arranjou um emprego para ele, assim, adotou o casal, ajudou. Enfim, aquela moça contava isso muito emocionada, de como que foi bom. E ela até fala, gente, isso não pode ser coincidência. Veja como que meu irmão mandou um livro para mim, eu naquele dia lembrei de fazer aquilo. Eu fui fazer isso justo com um engenheiro, que depois ia precisar. Não é Deus agindo nas pequenas coisas? Engasguei. Eu acredito muito nisso, né? Não há coincidências. Ela foi, com certeza, ali um instrumento de Deus. Quando a gente se coloca à disposição, Deus nos usa. Né? Basta que a gente fique em sintonia, que a gente não perca essas pequenas oportunidades, que é quando Ele espera que a gente faça algo. Né? Tem uma outra história que também é muito legal, que é bem parecida com essa, mas que exemplificam. Então, são legais porque exemplificam. Bem parecida mesmo, né? Foi um cantor que estava sendo entrevistado e que narrou que um dia ele estava lá numa loja tipo Starbucks e ele teve essa ideia. Ele falou assim, eu vou pagar, né, um café para a pessoa que está atrás. E ele pegou, foi lá, pagou o café dele e falou, já deixa eu pago o café da pessoa de trás. E ele disse que não conhecia a pessoa de trás, não sabia, não ficou para ver, mas ele pagou e saiu assim, sabe, com aquela adrenalina por ter feito isso. E aí o entrevistador falou para ele, sabe essa adrenalina que você sentiu? Que foi isso? Ele falou assim, tem pesquisas, é o que a gente está trazendo, pesquisas que demonstram isso. Quando a gente faz, né, um ato de serviço desinteressado, o corpo libera uma quantidade enorme de oxitocina. Oxitocina é a mesma substância que a mulher libera quando dá à luz.
Essa substância que faz com que a mulher, mesmo sentindo aquelas dores horríveis, se apaixone logo de cara pelo bebezinho. Olha que substância, substância do amor, né? As pessoas chamam de substância do amor. E mais, essas pesquisas disseram que não só a pessoa que fez esse ato, né, de serviço desinteressado tem essa liberação de substâncias no seu corpo, mas a pessoa que recebeu o ato de serviço desinteressado também tem uma liberação, uma descarga de oxitocina no corpo. E as pessoas que assistiram o ato de serviço também liberam ocitocina no corpo. Olha que incrível. Então, a mulher do caixa se sentiu melhor naquele dia, ficou bem, efusiante. A pessoa que recebeu, né, o ato ali, recebeu o cafezinho, que ganhou isso, deve ter tido um dia maravilhoso, já começou o dia bem, ficou feliz. Nossa, sabe aquela surpresa, aquilo que você não está esperando? Nossa, uma coisa boa te acontece. E, em dobro, a pessoa que fez, que deu aquele cafezinho. Olha como um ato bobo, como quanto bem fez para tanta gente. E esse mesmo cantor, ele conta que ele tinha perdido a mãe, né? Já fazia uns 10 anos mais ou menos. E de repente bateu uma saudade nele da mãe. Ele falou: puxa vida. E ele estava lá no café, duas senhoras, aliás, duas ou três senhoras, chegaram ali e ele pensou: olha, esses pensamentos que a gente vem na nossa cabeça, que tem minhas dúvidas, são nossos mesmo esses pensamentos, né? Ou se não é uma inspiração. Ele pensou que ele sentiu saudade da mãe, ele viu as senhoras e não sabe por quê, mas ele se lembrou da mãe, vendo aquelas senhoras. E aí ele pensou: puxa vida, eu não tenho mais a minha mãe aqui. Mas eu poderia, para tomar um café com ela, mas eu poderia tomar um café com elas, quem sabe pagar um café para essa senhora. E ele sentiu, foi um ímpeto, ele foi até elas e falou: olha, eu não sei por quê, eu perdi minha mãe há 10 anos, eu não sei por que eu me lembrei dela vendo vocês. Posso pagar um café para vocês? E aí uma das três, no mesmo momento, se levantou, foi até ele e falou assim: eu perdi meu filho há uma semana e ele tinha a mesma idade que você. E eles então se abraçaram. Olha, gente, vê se não é, né, coisa de Deus. Existe coincidência? Ou ele lembrou da mãe naquele exato momento, porque aquela mãe também estava precisando de um filho, daquele carinho que ele poderia dar. Olha, gente, como é maravilhoso quando a gente deixa o bem fluir, quando a gente deixa essa corrente do bem acontecer, não é? E, ó, por fim, última história aqui para a gente encerrar de verdade, essa eu vou ler, tá? É uma história de um bilionário nigeriano que encontrou aqui a fórmula para a felicidade. Ele estava procurando, né, essa fórmula. Ó, quando o bilionário nigeriano Femi Otedola, em uma entrevista por telefone, foi questionado pelo apresentador de rádio: Senhor, o que você se lembra que o tornou o homem mais feliz da vida? Femi disse: passei por 4 estágios de felicidade na vida e finalmente entendi o significado da verdadeira felicidade. A primeira etapa foi acumular riquezas e meios, mas nesta fase não consegui a felicidade que queria. Em seguida veio a segunda etapa de coleta de objetos de valores, mas percebi que o efeito dessa coisa também é temporário e o brilho das coisas valiosas não dura muito. Então veio a terceira fase de obtenção de grandes projetos. Foi quando eu tinha 95% do fornecimento de diesel na Nigéria e na África. Também fui o maior proprietário de navios da África e da Ásia. Mas mesmo aqui não obtive a felicidade que tinha imaginado. A quarta etapa foi quando um amigo meu me pediu para comprar cadeiras de rodas para algumas crianças com deficiência, quase 200 crianças. A pedido do amigo, comprei imediatamente as cadeiras de rodas, mas o amigo insistiu que eu fosse com ele e entregasse as cadeiras de rodas às crianças. Eu me preparei e fui com ele. Lá eu dei essas cadeiras de rodas para essas crianças com minhas próprias mãos. Eu vi o estranho brilho de felicidade nos rostos dessas crianças. Eu os vi todos sentados nas cadeiras de rodas,
se movendo e se divertindo. Era como se eles tivessem chegado a um local de piquenique, onde estão compartilhando um prêmio acumulado. Eu senti uma alegria real dentro de mim. Quando decidi ir embora, uma das crianças agarrou minhas pernas. Tentei libertar minhas pernas suavemente, mas a criança olhou para o meu rosto e segurou minhas pernas com força. Abaixei-me e perguntei à criança: precisa de mais alguma coisa? A resposta que essa criança me deu não só me deixou feliz, mas também mudou completamente minha atitude em relação à vida. Esta criança disse: quero me lembrar do seu rosto, para que, quando me encontrar com você no céu, eu possa reconhecê-lo e agradecê-lo mais uma vez. Esse foi o momento mais feliz da minha vida. Gente, não tem outro jeito. Deus, nosso Pai, Ele é bondade suprema. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então está no nosso gene, está no nosso DNA sermos bons. Nós só seremos felizes quando nós pudermos fazer aquilo para o que a gente foi projetado. Está na nossa natureza sermos bons. Nós só seremos felizes quando pudermos fazer o bem. Porque não é acumular coisas que vai nos fazer felizes, mas sim compartilhar as coisas. De que nos adianta termos tudo do bom e do melhor, sermos sozinhos? Imagina, que triste, né? Um jantar à luz de velas com talheres banhados a ouro, né? Aquelas comidas, aquelas iguarias mais diversas, e só nós. Lá naquela mesa gigantesca, com mais de 5 metros de comprimento, e só nós ali à cabeceira, sem ninguém. Nós com certeza estaríamos mais felizes sentados numa mesinha de plástico, né? Na beira ali de um barzinho na praia, de chinelo de dedos, comendo uma coxinha com Coca-Cola, se nós estivermos rodeados por nossos amigos e nossos familiares. Nós fomos projetados para isso, nós somos seres sociais. Que a gente aprenda de uma vez por todas. Para sermos felizes, nós temos que fazer os outros felizes. É esse o segredo da felicidade. E ó, tem mais uma caridade que nos é pedida. O Espiritismo nos pede, segundo Emmanuel, que é a caridade da divulgação do Espiritismo. Porque já que o Espiritismo, não é, esse facho de luz, nos auxilia tanto, né, a nós ampliarmos a nossa consciência, que a gente possa compreender de uma vez por todas, né, a nossa função aqui na Terra, de onde viemos, para que viemos, para onde vamos. Isso é algo assim que nos faz crescer muito. Então, nós possamos dividir também essas luzes com aqueles que nos rodeiam. É outra espécie de caridade, é uma caridade que também nos é solicitada. E é isso, meus amigos, que espero que nós tenhamos, com essa lição, aprendido um pouco mais, que a gente possa, como Santo Agostinho disse, né, que se o homem soubesse como é bom ser homem de bem, seria bom só por egoísmo. Que a gente tenha isso em mente, que a gente saia daqui ainda com mais vontade ainda de realizar o bem, de sermos bons, de fazermos os outros que estão à nossa volta felizes. Que nós sejamos mais indulgentes, mais caridosos do que nunca, mais benevolentes, que a gente esteja apto a perdoar as ofensas dos demais, cada dia mais. Que essa lição nos inspire a tanto. Né? E uma boa semana a todos. Muito obrigada pela atenção de todos. Um grande abraço.